Doutora Raquel Rei, psiquiatra, aqui novamente no nosso canal do YouTube, trazendo para vocês informações sobre psiquiatria, saúde mental, desmistificando, tirando o preconceito de doenças que são do nosso cérebro, do nosso comportamento e que afetam tanto a nossa vida. Quando a saúde mental não vai bem, nada vai bem. E eu gosto de trazer para vocês experiências pessoais, mas também com embasamento científico, embasada em literatura médica, em estudo. Então falaremos aqui de um jeito mais cotidiano, com termos menos científicos, sobre um tema que está muito frequente, mas eu quero dar uma abordagem um pouquinho diferente sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nesse vídeo, eu gostaria de abordar para vocês sinais e sintomas que não são aqueles que todo mundo já sabe, é hiperativo, é inquieto, não presta atenção, reprova na escola. Claro que tudo isso faz parte dos critérios diagnósticos e quando o médico investiga, ele pergunta tudo isso. Mas eu quero trazer para vocês alguns outros sinaizinhos, sintomas, mudanças de comportamento que podem estar presentes tanto na criança quanto no adulto. Sim, existe TDAH em adultos. E que podem ser um alerta para que a gente busque ajuda ou busque auxílio de um psiquiatra, de um bom profissional de saúde mental, para fazer, quem sabe, um diagnóstico mais precoce, trazendo menos prejuízos aos pacientes. Toda doença, quando ela é diagnosticada rapidamente, o tratamento se torna mais eficiente, com menos efeitos colaterais, com menos necessidade de doses altas de remédio. Então, como qualquer doença, né, não podemos deixar agravar. Isso vale também para as doenças psiquiátricas. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é subdividido em 3 categorias: predomínio de hiperatividade, 2, predomínio de desatenção e 3, a concomitância entre hiperatividade e desatenção. Esses sintomas nos livros dizem que eles têm que aparecer antes dos 8 anos. Certo? Mas muitos estudos modernos já levam a pensar que em algumas pessoas pode acontecer que esse desenvolvimento do TDAH seja mais tardio, e isso ainda está em estudo, mas nos nossos manuais diagnósticos diz que os primeiros sintomas precisam acontecer lá na infância. Então, quando a gente pensa em hiperatividade, a gente pensa, né, naquela criança que não para quieta, que faz um monte de coisa, que é bagunceira, que é desorganizada, hiperativa realmente, lembrando que ela tem que ser hiperativa fora dos padrões comportamentais normais. É bom que uma criança corra, é bom que ela, né, às vezes esqueça de arrumar alguma coisa, é natural tudo isso. Então a gente também não pode fazer um hiperdiagnóstico, diagnosticar de uma forma excessiva. Mas uma característica importante da criança hiperativa é a impulsividade. Elas fazem as coisas sem pensar muito, sabe? Por mais que sejam coisas até bobas, né? Fica bravo e chuta um brinquedo, ou um joguinho não deu certo, já sai quebrando. Ela é um pouco mais raivosa, mais irritadiça do que as outras crianças. Claro que além de correr para lá e para cá, de não é que ela não acata ordens, é que ela simplesmente
esqueceu ou se envolveu em outras atividades, porque ela é hiperativa, ela faz várias atividades ao mesmo tempo e sem prestar atenção verdadeiramente, focar verdadeiramente em uma. Então, às vezes vai parecer que é uma desobediência e não é, é porque ela tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e isso é a hiperatividade. Já a desatenção, a gente começa a ver às vezes um pouco mais tardiamente, principalmente quando a criança vai para a escola. É uma criança que é avoada, que não consegue prestar atenção, não consegue copiar uma lição, vê uma borboletinha passar na janela, já voa junto com a borboleta, seu pensamento, né, fica quietinho ali na carteira, mas o pensamento tá longe, não presta atenção nas perguntas, ou então numa prova, a gente vê a repetência na escola com frequência, os professores chamando com frequência, e muitas vezes confundindo com uma criança preguiçosa, e não é, né? Ela realmente não consegue focar a atenção, não consegue ter um direcionamento e manter ele e seguir essa linha de raciocínio. Então, são sintomas que fazem ela ficar perdidinha, né? Então, quando alguns professores chamam, tentem ver se isso é repetitivo, se estão em todas as matérias, né? E também essa desatenção, que daí vale a pena aqui colocar para vocês, ela não ocorre só na escola, né? O TDAH não escolhe um ambiente para se manifestar. Ela vai acontecer em brincar em casa, às vezes mesmo que sozinha, esquece aonde guardou as coisas, esquece uma ordem que você deu, mas porque ela não prestou atenção. E não é desobediência, é uma diminuição do foco. Então, são crianças que às vezes se tornam também tidas como avoadas, desorganizadas, mas porque elas não prestam atenção no que estão fazendo. Então, vale a pena a investigação. E também quando a gente tem os dois juntos, né? Tanto a hiperatividade quanto a desatenção na mesma criança. Isso, em alguns momentos, pode ser que sejam sintomas mais leves. Nós teremos um vídeo sobre transtornos mentais mais leves e passar desapercebido. Ou então a criança, a família, a escola, arrumar estratégias para contornar o problema, fazer um apoio pedagógico, os pais ali conversarem, darem limites, né, estipularem limites para essas crianças, e acaba-se nem tendo o diagnóstico pela família, pela escola, pela educação dos pais, né? Uma ajuda ali, uma coparticipação de todo mundo para contornar o problema. E acabam levando isso para a idade adulta, daí às vezes nem sempre é necessário o uso de medicação. Mas também podemos, o contrário também é verdadeiro. Pode ser que mesmo com tantas estratégias a gente não dê conta, vocês não deem conta desses sintomas, né? Da impulsividade, da desobediência, da desorganização, daquela criança avoada, daquela criança agitada, às vezes até o sono é inquieto. Então, se existir dúvida, repito, procurem ajuda de um profissional, nem que seja para dizer não é nada, é só a fase que vai passar. Então, tá aí um pouco mais sobre o TDAH, lembrando que
É função do médico psiquiatra o tratamento tanto do adulto quanto da criança, numa junção de psicoterapia, mudanças de comportamento desse indivíduo, seja adulto ou seja criança, e algumas vezes o uso de medicações específicas que devem ser corretamente prescritas e orientadas. Até nosso próximo vídeo!